Oi, meus amores. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que está muito em pauta hoje em dia, está sendo muito falado nas mídias, televisão, redes sociais, que é a CPI. O que é uma CPI e como funciona a CPI. Vocês já devem ter visto essa imagem na televisão. Aqui é uma salinha lá no Senado, onde no lado esquerdo está o Omar Aziz, que é o presidente da CPI, e do lado direito, Renan Calheiros, que é o relator. Qual é a base legal de uma CPI? CPI é Comissão Parlamentar de Inquérito. E ela está prevista no parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal e tem seu regramento detalhado na Lei 1579 de 1952. Regramentos são as regras, né, que regem a CPI. Qual é o objetivo de uma CPI? A CPI é uma forma usada pelo parlamento de exercer sua atividade fiscalizadora. A Constituição e a Lei 1579 de 1952 determinam que ela deve somente apurar fato determinado e ter um prazo certo de duração. Então vamos lá, para entender de uma forma mais clara. A CPI nada mais é do que um inquérito policial. Como se inicia um inquérito policial? Chega aos ouvidos do delegado a notícia de um crime. Então, o que ele faz? Ele instaura um inquérito policial para apurar, para obter provas de quem cometeu aquele crime e de como foi cometido e quem foi a vítima, colher todas as provas para instruir aquele inquérito policial. A CPI nada mais é do que um inquérito, né? Igual ao inquérito policial. Eles vão colher provas, eles vão apurar responsabilidades, eles vão ouvir as pessoas para poder instruir esse procedimento. No nosso caso, a CPI foi instaurada porque chegou no Congresso Nacional a notícia de que houve um crime sanitário que atingiu a saúde pública. Então, eles instauraram essa CPI, que é um inquérito, para apurar de quem foi a responsabilidade por essa crise sanitária e as mortes que nós tivemos e estamos tendo ainda no país, colher provas para encaminhar essa CPI para um órgão público fiscalizador, que seria o Ministério Público, no caso da CPI, a GRU, que é a AGU, Advocacia Geral da União, para ver se esse inquérito vai se transformar num processo ou não. Então, assim como o inquérito policial, o delegado não dá sentença, nem condena e nem absolve ninguém, ele só prepara o crime, né, o processo para o julgamento de um juiz. A CPI também é dessa forma. Eles não vão julgar ninguém, não vão condenar nem absolver ninguém. Eles só vão colher as provas e as responsabilidades para encaminhar para o judiciário. Criação. Uma CPI pode ser criada a requerimento de senadores, de deputados ou em conjunto, senadores e deputados, quando são formadas as CPIs mistas. Em qualquer caso, é necessário que o requerimento seja assinado por 1/3 dos membros da Casa, no nosso caso, 27 senadores ou 171 deputados. Então, não é toda notícia que chega no parlamento que é instaurada uma CPI.
chega a notícia de um crime no parlamento e eles vão votar se vai instaurar aquela CPI ou não. E ela só será instaurada se for deferida, né, aprovada por 1/3 dos membros, ou da Casa do Senado ou da Casa dos Deputados. O que uma CPI pode fazer? A legislação diz que a CPI tem poder de investigação próprio de autoridades judiciais. Significa dizer que uma comissão de inquérito pode inquirir testemunhas que têm o compromisso de dizer a verdade. Então, assim como no inquérito policial ou num processo judicial, testemunha sempre tem o compromisso de dizer a verdade, porque se ela não disser a verdade, ela é processada por falso testemunho. Ouvir suspeitos que têm o direito ao silêncio para não se incriminarem. Então, veja, a legislação penal brasileira, ela diz que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, se o suspeito ficar em silêncio, isso não é considerado crime, é que ele está em silêncio para não produzir provas contra si mesmo. Houve um caso, durante a nossa CPI, na inquirição de testemunhas, que eles iam pedir a prisão do Weintraub, não sei pronunciar esse nome, que é um nome muito complicado, porque descobriram que ele estava mentindo. E no caso do ex-ministro Pazuello, ele entrou com um mandado de segurança, com uma liminar, né, um habeas corpus lá no STF, pedindo ao STF que permita que ele fique em silêncio nas perguntas, né, que ele não responda as perguntas que ele entendia na época que ele foi ouvido, que iriam produzir provas contra ele mesmo. Olha lá, prender somente em caso de flagrante delito, que foi o caso do Weintraub. Gente, desculpa. Ali na sessão da CPI, descobriram que eles estavam mentindo e pediram a prisão dele. Então, ele estava em flagrante, ele estava cometendo um crime ali, e ele poderia ter sido preso. Requisitar da administração pública direta ou indireta ou fundacional informações e documentos. Então, se a testemunha ou se o suspeito falar alguma coisa que implique num documento, numa informação, a CPI tem o direito, né, a função de pedir quebra de sigilo bancário, de pedir informações, de pedir cópias de documentos, né? Tomar o depoimento de autoridades, que é o que nós estamos vendo, são ministros, governadores, são pessoas que estão indo depor na CPI, requerer a convocação de ministros do Estado, deslocar-se a qualquer ponto do país para realizar investigações e audiências públicas, então eles não precisam ficar só ali naquela salinha do Senado, eles podem ir a outros lugares, né? Requisitar servidores de outros poderes para auxiliar nas investigações, isso já aconteceu. O ministro da Saúde, acho que foi o Queiroga ou o Pazuello, não me recordo, mencionou o nome de um funcionário do Ministério da Saúde. Aí, imediatamente, eles convocaram esse servidor, que é funcionário do Ministério da Saúde, para ir depor lá na CPI do Senado, para esclarecer o que o ministro tinha falado, né? E como eu disse agora há pouco, quebrar sigilo bancário, fiscal, de dados, desde que por ato devidamente fundamentado, com o dever de não dar publicidade aos dados, porque alguns dados são sigilosos, principalmente o bancário e o fiscal. Então, eles podem pedir a quebra de sigilo bancário e fiscal, mas não podem dar publicidade dessa quebra, do resultado dessa investigação,
porque é protegido por sigilo legal. Vedações. A CPI não tem o poder de julgar, nem tem competência para punir investigados, foi o que eu falei agora há pouco. O delegado, ele colhe provas, ele ouve o criminoso, ele ouve a vítima, prepara o inquérito policial e encaminha para o judiciário. Ele não julga, o delegado não julga, não dá sentença, não absolve nem condena, da mesma forma a CPI. A CPI está só preparando o processo, apurando quem são os responsáveis pela crise sanitária e pelas mortes que nós estamos atravessando, para, assim que tiver pronto esse procedimento, encaminhar para o judiciário para julgamento. Não processa ou julga, mas investiga fatos determinados. No nosso caso, seria os responsáveis pela crise sanitária e pela morte que nós estamos, pelas mortes, né, que nós estamos atravessando. Não pode, por exemplo, determinar medidas cautelares, como prisões provisórias, indisponibilidade de bens, arresto e sequestro, porque isso são atos de um juiz, exclusivo do judiciário. Também não pode expedir mandado de busca e apreensão em domicílio, também é um ato exclusivo judicial. Apreender passaporte não pode, e determinar interceptação telefônica, escuta ao grampo, medidas que dependem de decisão judicial. Relatório. A lei diz que, terminados os trabalhos, a comissão deve encaminhar relatório com suas conclusões ao Ministério Público ou à Advocacia Geral da União, que é a AGU, que eu falei agora há pouco, a fim de que promovam a responsabilidade civil e criminal dos infratores ou adotem outras medidas legais. Então, vamos voltar lá para aquela fotinho que eu coloquei no começo da nossa explicação, onde apareceu o Omar Aziz e o Renan Calheiros. Então, vamos, por analogia, dizer que o Omar Aziz seria o delegado, no caso do inquérito policial. Ele está presidindo a CPI, assim como o delegado preside o inquérito policial. E o Renan Calheiros seria uma espécie de escrivão, de investigador, é ele que faz as perguntas, ele inquire as testemunhas, os acusados, os suspeitos, e assim como todos os outros senadores. Então, seria mais ou menos isso. O Omar Aziz, que é o presidente, é o delegado, e o Renan Calheiros é o investigador que está apurando os fatos. Terminados os trabalhos, vai haver um relatório, e esse relatório vai ser encaminhado ao judiciário para as medidas cabíveis. A autoridade judiciária, né, a quem for encaminhada a conclusão, tem obrigação de informar as providências adotadas para a CPI. Recebeu o procedimento, né, a conclusão, o relatório desse procedimento pelo judiciário, todas as medidas e as providências que o judiciário tomar, ele vai informar os membros da CPI. O relatório final também pode apresentar propostas legislativas. Leitura e indicação de membros. Conferidas as assinaturas, que é a votação se vai ser instaurada a CPI ou não, a CPI é oficialmente criada com a leitura do requerimento em plenário. O que é o requerimento? É uma síntese do que eles vão apurar. Então, no nosso caso, eles estão apurando o porquê da demora da contratação das vacinas, quem foi ou foram os responsáveis, o porquê que a responsabilidade da demora dessas vacinas com as nossas quase 500 mil de mortes, enfim, tem o requerimento do que vai ser apurado e esse requerimento é feito uma leitura oficial perante os membros da CPI.
É feito o cálculo de proporcionalidade partidária e o presidente da casa solicita aos líderes a indicação dos membros. O que é cálculo de proporcionalidade partidária? Eles vão, como é que fala? Balancear, né? Quem é contra o governo, quem é a favor do governo, para não ter uma desproporcionalidade de participantes da CPI, que vão defender o governo, que são os governistas, e os que vão acusar o governo, que são os não governistas. Então, tem que ter um consenso, tem que ter uma mediação dos participantes, senão vai ter uma desproporcionalidade nas acusações e nas perguntas. Instalação. A primeira reunião do colegiado é aberta para a eleição do presidente e do vice, porque o presidente às vezes precisa sair da mesa para ir ao banheiro, para comer alguma coisa, ou ele pode até passar mal, então tem que haver um vice que vá sentar na mesa para substituí-lo. Depois é feita a designação do relator. Em geral, um acordo garante às maiores bancadas o direito de ficar com a presidência e a relatoria. Atuação. O relator apresenta um cronograma de trabalho com os procedimentos administrativos a serem adotados e a linha de investigação. Então, existe uma meta e tem que seguir aquela meta, senão vira bagunça, acaba misturando as coisas e não apurando nada, o que realmente deveria ser apurado, né? É possível a criação de sub-relatorias para facilitar o trabalho do relator e auxiliar a investigação, que é o que está acontecendo na CPI. A CPI está apurando casos muito graves e muito complexos, que um relator só não está dando conta, porque o volume está sendo muito grande. Então, houve a aprovação, né, a eleição de um sub-relator que vai ajudar o relator lá no final a encerrar esse inquérito, vamos chamar assim, né, essa CPI, e encaminhar para o judiciário. Prorrogação. O prazo para término do trabalho pode ser prorrogado desde que haja requerimento assinado por 1/3 dos parlamentares. No nosso caso, foi instaurada uma CPI para apurar responsabilidades sobre a demora da vacinação, sobre a causa das nossas quase meio milhão de mortes, e foi determinado que essa CPI se encerre em 90 dias. Mas caso não dê tempo, por causa da complexidade e do tamanho e do volume das investigações, esses 90 dias podem ser prorrogados desde que haja um requerimento e seja deferido, seja aprovado por 1/3 dos parlamentares. Essa é a nossa aulinha de hoje, um assunto que está bem em voga, que a gente vê na televisão todos os dias. Espero que vocês tenham entendido, que eu tenha sido clara, né? E vamos acompanhar de perto essa CPI e ver o resultado disso, né? A apuração de todas essas mortes e a demora na aprovação das vacinas. Fiquem bem, continuo com muita saudade, mas com muita esperança que já estamos na reta final. Tenho certeza que logo, logo nos encontraremos novamente e vamos matar a saudade. Fiquem bem, até a próxima.